Marcos capítulo 11, pega a sua Bíblia aí. Evangelho de Marcos, eu faço tudo na palavra, amém, pessoal? Tem que ser baseado na palavra, se não tiver como base bíblica a palavra de Deus, não serve. Evangelho de Marcos, onde fica Marcos? Se você dividir a Bíblia em 4 partes, a última parte é o Novo Testamento, e o Novo Testamento começa com Mateus, Marcos e Lucas, né? Então coloca em Marcos aí, capítulo 11, é bom você ter uma Bíblia, amém? Eu sou a favor da Bíblia, porque em uma canetinha para você marcar também, para depois você saber pregar para outra pessoa, falar para outra pessoa o que você aprendeu ali na igreja naquele dia. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Então, o título da mensagem, vê se o mouse está ali no lugar certo, ali, não, já foi. Amaldiçoando a figueira, amém? Só que essa figueira, ela representa um problema. Então, nós vamos aprender um pouco sobre isso. Marcos capítulo 11, versículo 12. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Presta atenção, eu vou pegar algo aqui fora da mensagem, só para você. Se essa figueira tinha folha, é porque alguém regou, alguém adubou, alguém a cercou, a protegeu. Então, se ela tem folha, ela tem que ter frutos. Isso aqui lembra a igreja. Se o pastor está pregando, está orando por você, está te visitando, você tem que ter fruto para dar. Quem está entendendo? Deus espera frutos. Tem crente que ele só quer receber, ele não quer dar nada. Jesus vai amaldiçoar a figueira porque ela não tinha um fruto. O irmão Cláudio, eu consagrei ele como líder do evangelismo. Ele já saiu para evangelizar 2 sábados. Primeiro sábado, cadê ele? Ele não está por aí não, né? Foi quantas pessoas? Não sei se foi 2 pessoas com ele. Ontem já não foi mais ninguém. Então, talvez você não é um obreiro, você é um membro. Mas você poderia gastar um pouquinho da sua chinela para evangelizar. Procura o irmão Cláudio, pastora Wanda aí vai te indicar aí, te mostrar. Deixa Deus te usar um pouquinho. Qual o fruto que você está dando para Deus? Você tem dado algum fruto? Tem gente que está vazio, não tem nada. Está sendo regado de oração. Pastor, eu quero oração. Pastor, ora por mim. Tá bom, a gente ora. Mas e os seus frutos? Quem está entendendo? Tem que ter frutos. Então, vamos para a pregação. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. 14. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Versículo 20, pula para o 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em quem? Em Deus. 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, diga comigo, tudo o que disser lhe será feito. Coloca a mão no coração e vamos fazer mais uma oração. Pai, aqui estamos nós nessa manhã, para ouvir a Tua voz, para aprender com as Tuas boas palavras. Vem falar conosco, Senhor. Vem abrir o nosso entendimento. Vem nos fazer crescer na fé. Meu Deus, dá fé para minha irmã, dá fé para o meu irmão, que eles possam compreender essa mensagem e absorver essa lição que nos foi dada pelo Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Então vamos mais um pouquinho, ó. Marcos 11, 14, volta lá no 14. E Jesus falando, disse à figueira, o que foi que ele disse? Nunca mais
nunca mais coma alguém fruto de ti. Só até aqui. O Senhor Jesus sabia dar valor ao seu tempo. Ele sempre aproveitava as oportunidades que surgiam para ensinar algo aos seus discípulos. Ao ver essa figueira que possuía folhas, mas não frutos, o Senhor usou a situação para lhes ensinar algo sobre o poder das nossas palavras. Veja que o Senhor não fez sequer nenhuma oração, mas apenas falou, nunca mais como alguém fruto de ti. Ó, Jesus não orou, ele só falou, irmãos. As nossas palavras têm muito poder. Aquilo que sai dos nossos lábios tem um poder extraordinário. Jesus está aproveitando que essa figueira não tem frutos para dar uma lição, para os seus discípulos. Jesus queria que os seus discípulos entendessem que as nossas palavras são como sementes, que produzem tanto coisas boas quanto coisas ruins. Jesus falou para a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti, e ela morreu, secou. Mas ele poderia ter feito o contrário, ele poderia ter dito, haja fruto nesse momento, nesta figueira, e ela teria produzido fruto. O que Jesus está falando aqui é para nós observarmos o poder que há nas nossas palavras. Assim como as palavras que saem da boca de Deus, as nossas também não voltam vazias. Onde é que está escrito isso? Só ler comigo aqui. Isaías 55:11 diz assim, ó, assim será a palavra que sair da minha boca. Leia aí comigo. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus disse que toda palavra que sai da boca dele não volta vazia. Se nós somos filhos de Deus, a nossa também não. Como Jesus disse, nunca mais como alguém fruto de ti. Acabou, a figueira morreu. Se nunca mais vai produzir fruto, então tem que morrer. Mas se Jesus tivesse feito o contrário, produza fruto em abundância, neste momento, a árvore teria produzido. As nossas palavras têm poder. Quais são as palavras que você tem soltado sobre a sua vida? Ah, nasci para sofrer, eu não tenho sorte, esse casamento nunca vai dar certo, esse casamento foi um erro, eu não tenho sorte. É isso que você fala? O que você fala são sementes que estão sendo plantadas e vão trazer colheitas. É isso que Jesus está ensinando para os discípulos. Ele está ensinando eles sobre o poder do que eles falam. Tipo assim, cuidado com o que vocês vão falar. Cuidado com o que vai sair da boca de vocês. Leia comigo. O Senhor Jesus queria ensiná-los a usar as palavras da forma correta, mostrando-lhes que as nossas palavras podem criar ou destruir algo. A sua palavra tem criado ou destruído. Você tem que vigiar mais o que você fala. Por isso que o Davi diz, Senhor, põe um anjo na minha boca. Tem gente que da boca dele só sai murmuração, reclamação. A pessoa vive soltando palavras ruins o dia todo e depois reclama que nada dá certo, reclama que Deus não abençoa. Olha o poder das nossas palavras. Lê comigo de novo o versículo 14. E Jesus falando, disse, não foi orando, ele só falou. Nós achamos que só a oração tem poder. Mas não é só a oração, as palavras também têm. Jesus não orou, ele só falou com a figueira. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais como alguém fruto de ti. O meu pastor conta uma história, acho que é tia da esposa dele, o pastor que eu tive. Eu falo, meu pastor, mas eu tive tantos. Diz que a mulher mandava a menina lavar as louças, ajudar ela a limpar a casa. E menina nova, você sabe como que é. Quando a mãe virava as costas, ela estava brincando.
Quando a mãe virava as costas, ela saía na rua, ia brincar com as amigas. E aí a mãe dizia assim: você vai ser mulher de muitos homens, você não vale nada. Olha o que a mãe está jogando na filha. Primeira gravidez, 15 anos. Ainda bem que o presente foi para a mãe, não é? A vovó que foi criar. Segunda gravidez, 17. Terceira gravidez, acho que com 18, se eu não estiver enganado. A menina não tinha 20 anos e já tinha 3 gravidez, cada uma de um homem diferente. O que a mãe dizia? Você vai ser mulher de muitos homens. O que você fala sobre os seus filhos? Esse menino vai me dar muito trabalho. Esse menino só nasceu para me dar trabalho. O que você tem lançado de palavras, de sementes sobre a tua família, sobre a tua casa? Veja que Jesus não orou, ele só falou: nunca mais coma alguém fruto de ti. E a planta morreu. Ele está ensinando uma lição para os discípulos sobre o poder das palavras. Versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Mestre, do jeitinho que o Senhor falou, aconteceu. Do jeitinho que o Senhor falou, aconteceu. Versículo 22, e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Por quê? 23, porque em verdade vos digo, isso é verdade, hein? Que qualquer, isso funciona para qualquer pessoa que tiver fé em Deus, é claro. Qualquer que disser a este monte, o monte representa o problema: ergue-te, lança-te no mar, sai da minha vida, vai embora. E não duvidar no seu coração. Tem pessoa que fala, que ora, mas duvida. E não duvidar. Mas crê que se fará aquilo que diz. Você tem que crer na sua oração. Tudo que disser, lhe será feito. O Senhor quer dizer então que se eu amaldiçoar o desemprego, esse desemprego vai sair? Vai. Se eu amaldiçoar a doença vai desaparecer? Vai. Agora, se você chamar a doença, ela vem também. Tem gente, irmão, que não pode sentir uma dor no cotovelo que já acha que é uma doença. Tem gente que se arrupiar o braço já acha que é doença. Qualquer coisinha já, a pessoa parece que tem vontade de ficar doente. Não, eu tenho que mandar embora. Amém, pessoal? Tem gente, irmão, que só crê em coisa ruim. Você tem que crer em coisas boas. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, qualquer que disser ao problema, ergue-te, vai embora, sai, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Diga comigo: tudo o que eu disser vai acontecer. Tudo o que eu disser me será feito. Aí o 24 diz: por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, creia que você receberá e você terá. Crede que recebereis e tê-lo-eis. Agora ele já está falando da oração. Assim como muitos cristãos dos nossos dias, os discípulos de Cristo ainda não compreendiam o mundo espiritual e como as nossas palavras exercem poder e influência sobre ele. Vou repetir. Assim como muitos cristãos nos nossos dias, os discípulos de Jesus ainda não compreendiam o mundo espiritual e como as nossas palavras exercem poder e influência sobre ele. Por isso que Jesus está dando essa lição. Os discípulos ainda não compreendiam o poder das palavras. Eles ainda não entendiam que o mundo espiritual reflete a nossa fé e as nossas palavras. Está cheio de anjos aqui agora, mas também está cheio de demônios. A Bíblia diz: por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Aquilo que eu falo ou me justifica ou me condena. Se o que eu falo está de acordo com a palavra de Deus, está cheio de fé, então os anjos vão pegar essas palavras e vão fazê-las se cumprir. Mas se as minhas palavras estão cheias de incredulidade, de murmuração, de xingamento, de praguejamento, então são os demônios que vão pegar essas palavras
e vão agir em cima delas. Ah, pastor, isso não existe, então vamos rasgar a Bíblia e vamos jogar fora. Então a gente está brincando aqui. Diga, eu não estou brincando. Diga para a pessoa do lado. Diga, isso aqui não é uma brincadeira. Muitas pessoas, sem que percebam, abrem a boca e lançam palavras que constroem ou destroem suas próprias vidas. Muitas pessoas, sem perceber, estão lançando palavras que estão ou construindo ou destruindo a sua própria vida. A minha esposa conta que quando era adolescente, novinha, 14, 15 anos, perto da casa dela tem a igreja matriz lá da cidade, a igreja católica, que sempre tem uma pracinha, né? E ela disse que sentava nessa pracinha, jovenzinha ainda, e lá tem um rio que faz a divisa do Piauí com o Maranhão, o rio é gigante, o Rio Parnaíba, e ela disse, ficava olhando para o rio e dizendo assim, oh Deus, eu queria viver viajando. Aí Deus faz ela casar com o pastor. Eu acho que nós já moramos em umas 7 ou 8 cidades diferentes, e a gente vive rodando de um lado para o outro. Diga para o irmão do lado, diga assim, palavras têm poder. Deus, eu queria viver viajando. Não dá nem para reclamar, né? A nossa vida é daqui para lá. Palavras têm poder. Vigia com o que você fala. Vigia com o que você fala, principalmente quando você está com raiva. Quando a gente está com raiva, a gente solta palavras que depois até se arrepende. Só que a Bíblia diz que nós havemos de dar contas a Deus por todas as palavras ociosas que falamos. Que é uma palavra ociosa? Uma palavra aparentemente sem valor. Nós vamos dar conta a Deus. Amém, pessoal? A Bíblia Sagrada está cheia de relatos que nos mostram o poder das palavras que falamos. Vamos pegar em Gênesis, vamos lá, não fecha Marcos aí não. Põe o dedinho em Marcos, vai lá na primeira página da Bíblia, lá no primeiro capítulo. Gênesis capítulo 1. Em nome do Senhor Jesus. Durante 7 domingos, nós vamos amaldiçoar os nossos problemas, amém? Para nós termos um 2023 abençoado. Diga glória a Deus. 2023 vai ser o ano da bênção. Gênesis capítulo 1, quem achou, diga amém. Versículo 1, vamos ler. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. E disse Deus, o quê? Haja luz, e houve luz. Deus orou? Deus fez uma oração? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. Então veja que Deus não fez uma oração. Deus não criou um ritual para que a terra se formasse. Não, ele só falou. Haja luz, e a luz apareceu. O senhor quer dizer então que se eu disser assim, haja paz na minha casa, vai haver paz? É o que eu creio. Haja amor, haja uma despensa cheia de alimento, haja dinheiro para pagar as dívidas, haja juízo também para não se endividar. Porque tem gente que fica orando para Deus mandar a bênção para pagar as dívidas e vão lá e faz mais. Aí Deus manda, eles vão lá e faz mais. É assim ou não é? Não. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém? Veja que Deus só falou, assim como Jesus, nunca mais como alguém fruto de ti. Ele está ensinando para nós. Quem é filho de Deus aqui? Se nós somos nascidos de Deus, filhos de Deus, não somente criaturas, então nós agimos como Deus. Olha o versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Foi assim que surgiu essa terra. Do nada começou a levantar a terra, os continentes se partiram, a própria ciência prova isso, mas isso foi obra de Deus. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui, é que Deus apenas falou. Deus só falou, haja
uma expansão no meio das águas. Deus falou: produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies. Produz as águas peixes. Deus só falava e as coisas aconteciam. Observe que, para criar o mundo, Deus não fez orações, nem sequer algum ritual misterioso, não. Ele apenas falou. Jesus é o Filho de Deus, e ele participou de toda a criação, junto com o Pai e o Espírito Santo. Por isso é que ele agiu igualzinho ao Pai, quando criou todas as coisas. Agora, nesse episódio da figueira, ele quer ensinar esse princípio espiritual para todos nós. Eu vou ler de novo, Marcos 22, vai lá, 11, 22. Marcos 11, 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé? É claro que o poder de Deus só vai operar se nós tivermos fé em Deus. Se você não crê em Deus, eu creio que as palavras negativas até vão funcionar porque Satanás age por elas. Mas quem não crê em Deus, as bênçãos não vão acontecer, porque é Deus que opera as bênçãos. Então, eu já até preguei aqui uma vez, perdão, o primeiro conselho que Deus deu foi esse: tenha fé em Deus. Antes de ter fé na promessa, eu preciso ter fé em Deus. Amém, pessoal? 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser, ele não diz qualquer que orar, qualquer que disser, qualquer que falar. Ande pela sua casa, quando não tiver ninguém em casa, para eles não acharem que você é doido, você é doida. Quando não tiver ninguém em casa, começa a andar pela sua casa. Haja aqui um sofá novo, haja aqui uma geladeira nova, haja aqui um piso novo, haja aqui mais um quarto para minha filha. Pastor, vão achar que eu sou doido. Você é doido por Jesus, amém? Vai lá na garagem e profetiza: haja um carro novo aqui, né? Porque tem gente que fala assim: não, um Fusca tá bom, nada contra Fusca, amém? Mas às vezes a pessoa fala porque a fé é pequena. Não, pede um melhorzinho para você gastar menos. Anda pela sua casa profetizando. Levanta de madrugada, vai lá no quarto do seu filho e diga assim: haja desejo de estudar, haja coragem para trabalhar, seja livre do vício. Quem está entendendo? Pastor, isso é balela. Eu estou ensinando a Bíblia, rapaz. Eu estou saindo fora da Bíblia aqui? Não, eu estou ensinando a palavra. Jesus diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser, não é só pastor e obreiro, não. Qualquer que disser a este monte, o monte é o problema, é o obstáculo. Sai do meu caminho, ergue-te, lança-te no mar. Pastor, eu vou falar isso com uma pessoa lá no meu trabalho, que seja mandado embora do emprego. Aí não, Deus não ouve, não. Quem vai ouvir é o capeta, isso aí, tá? Deus não ouve esse tipo de oração, não. Qualquer que disser a este monte. Ele disse que qualquer que disser, tendo fé em Deus, é claro, ao monte, ou melhor, ao problema. Amém? Versículo 23 de novo. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, sai da minha vida, e não duvidar, não pode duvidar no coração, mas crê que se fará o que disse, o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito. Diga glória a Deus. 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Diga glória a Deus. Tem que ter fé, amém? Aí já acabou. Mas está ficando bom. Hoje eu preguei pouco. É o suficiente.